Olá, bom dia! Hoje, dia 9 de julho, dia frio que amanheceu aqui em Toledo, 10,9 graus no momento. O nosso dia começou com 6 graus. O dia hoje prevê 24 graus como máxima e a gente tá com um friozinho gostoso aí. Aquele friozinho de tirar os casacos do armário, de fazer uma chaleira a mais de chimarrão, porque tá frio, então tem que, né, fazer um chimarrãozinho para dar uma esquentada, tomar mais que um café durante a manhã. A Janaí e eu somos as viciadas do café, as loucas do café lá no jornal, né, Janaí? Bom dia para ti. A Miriam Abreu, bom dia. Dirlene Belotto, bom dia também. A gente teve aí, durante a tarde de ontem e a noite de ontem, né, que se estendeu até quase 4 horas da manhã, uma situação lá no Jardim Panorama de um rapaz de 37 anos que teve aí, então, ele parece que já apresentou em outros momentos um problema, uma doença, ele deve ter algum distúrbio mental, uma doença mental, algo nesse sentido. Em outros momentos, a Guarda Municipal já deu suporte e apoio para esse rapaz quando ele teve aí alguns surtos da doença dele, né? E ontem, às 13 horas, ele começou com algum problema ali relacionado à saúde e à doença dele, né? E a polícia e a Guarda Municipal foram acionadas. Logo depois também já o SAMU, eles ficaram numa tratativa com o rapaz que começou a ficar mais agressiva a situação. Ele tinha facas na casa, ele fez ameaças para si mesmo. Por volta da meia-noite, a equipe do COI foi chamada para auxiliar nessa tratativa, para auxiliar a retirada dele bem e com vida dentro da casa. Ele não tinha refém nenhum, ele estava sozinho e era tudo em prol da proteção dele. A polícia militar nos solicitou que a gente não fizesse nenhum tipo de divulgação na internet naquele exato momento, devido ao pânico e ao nervosismo que o rapaz estava apresentando. Inclusive, nós fizemos então esse respeito aí e a gente vai trazer as informações agora, depois que tudo passou, a gente já vai trazer para vocês essas informações no site do Jornal do Oeste. Acho que na hora do almoço a gente já tem um conteúdo mais elaborado para trazer para vocês aí, tá bom? Foi uma situação que a gente viu que saiu em toda a imprensa e tudo mais, mas como foi nos pedido aí pra gente evitar, a gente evitou, tá bom? Maísa Slogan, bom dia. Irani Vieira, bom dia. Vera Dami, Claudineia, bom dia para vocês. Lucinéia Souza, Cristina Pereira, Nilda Camargo. Aí o meu esposo querido me mandou um abraço do Charlie Brown com o Snoopy, porque eu sou completamente apaixonado por Snoopy. Até tava procurando meus Snoops aqui, mas eles estão todos no jornal. Eu tenho Snoops pequenininhos, assim, escrevendo na máquina de escrever e tudo mais, que eu sou apaixonada. Franciele Fernando Muraro, um bom dia. Eu acho que eu não dei bom dia para Elisete Gucci, bom dia Dirlene, a Miriam eu já dei bom dia também, mas a gente dá 2, 3, 5 bom dias para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Oeste, todos os dias no Facebook, no nosso Instagram a gente está sempre atualizando você também, e agora a gente tem o Diário de Viagens Jornal do Oeste, que é o Instagram só para falar das viagens que vocês fazem, né? Então, vocês podem entrar e acessar lá. Dona Alba, bom dia, acabei de ver teu rostinho aí em cima. A senhora tem viagem gostosa para contar, hein? Vamos lá, eu quero uma história dessas viagens, fotos para a gente começar a postar lá. Elizabeth Melânia, bom dia para você. Vamos ver quais são as histórias. Não precisa ser assim, porque quando eu fui para Paris, quando eu fui no... Não, quando eu fui ali para Francisco Beltrão, quando eu fui ali para Maripá, numa festa diferente, quando eu fui visitar meus amigos no interior do Rio Grande do Sul, lá para cima no norte, uma viagem que foi muito gostosa e prazerosa para você. Ontem, inclusive, a gente postou a viagem da Nicole Panceira, que é prima do meu esposo, mas ela fez uma viagem, Helena Amaral, bom dia, entre Rios do Oeste. Ela fez uma viagem em 6 pessoas dentro do carro, com uma bebezinha que ainda não tinha 1 ano, faltava pouquinho para completar 1 ano, sua filha de 3 aninhos, seus filhos gêmeos de 14 anos, ela e o esposo de carro para subir até o Pará, quase 3.500 quilômetros para subir, mais 3.500 quilômetros para descer. Foram 20 dias de viagem, eles aproveitaram e passearam aí
pelo interior do Brasilzão, conheceram vários lugares, em Minas Gerais, em Goiânia e Goiás ali, né? Passaram por vários lugares e as fotos e a história da aventura tá lá no Diário de Viagens, Jornal do Oeste, tudo junto no Instagram para você acompanhar, tá bom? Beatriz, bom dia. Tomara que você também tenha uma história legal para contar pra gente. A gente tá aguardando lá, tá? A Denise colocou bom dia. Tem uma reportagem que fala que a Polícia Militar vai fiscalizar o comércio que não está cumprindo o decreto do governo. Sabe alguma coisa sobre isso? Sei sim, Denise. Bom dia, Penha Marassi. Bom dia para ti e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí com as mamães lá do projeto do Rotary. É um projeto muito bonito. A gente amou a cesta da festa junina. Parabéns pela iniciativa. E bom dia, Rua Pablo. Denise, é o seguinte, a Polícia Militar acabou de colocar ali no Facebook deles, por isso que eu não tive tempo de correr atrás para também colocar no nosso Facebook, mas eles estão chamando sim. Deixa eu abrir aqui meu Instagram, que eles mandaram no Instagram. No Instagram não, desculpa, aqui no WhatsApp. É tanto aplicativo que a gente não vê, né? Bom, tá no Instagram da Polícia Militar, do 19º Batalhão aqui de Toledo, né? Que o 5º CRPM vai fazer, então, uma operação integrada realizada aqui em Toledo, em toda a região da 19ª, né? A partir desta quinta-feira, para fiscalização do decreto estadual relacionado à pandemia, tá? Então, a Polícia Militar vai começar a agir de uma outra forma aí. Maria Lúcia, bom dia. Com relação, então, a essas fiscalizações. Logo depois que terminar o programa, eu vou entrar em contato ali com o pessoal do 19º Batalhão para saber um pouquinho mais a respeito dessa operação integrada e daí a gente vai mantendo vocês informados. Pode ser que logo na hora do almoço a gente não consiga uma resposta mais pontual, mas conforme o decorrer do dia aí a gente vai informar vocês a respeito dessa operação integrada. Até porque o Ministério Público tá em cima sim. A gente colocou lá no site do Jornal do Oeste, inclusive se você clicar na nossa editoria Estado, vai estar lá um documento chamado de recomendação, né? Mas eu tenho até medo de recomendação da PGE ou do Ministério Público, porque são situações assim, é um alerta, amanhã pode ser que seja completamente diferente, né? Então, assim, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná fez, então, no final da tarde do dia 7, na terça-feira, uma recomendação conjunta, número 002/2020. Você pode ler essa recomendação, tá lá no nosso link Estado, ali na nossa editoria Estado, fazendo o quê? Ela está recomendando a todos os promotores de justiça que estão responsáveis pela atuação da área de proteção de saúde a tomar as medidas cabíveis àqueles municípios que não estão cumprindo com os cuidados necessários, né, para a saúde da população, principalmente aqueles que não estão cumprindo com o decreto 4.942 de 2020, editado pelo decreto 4.951, que tem alguns complementos ali em 30 de junho, tá? Então, nessa recomendação, eles estão dando a autorização aos promotores de fazer, eu vou ler exatamente o que está escrito aqui, ó, que adotem todas as medidas legais cabíveis em relação àqueles municípios que não estejam promovendo integral e positivamente com atos correspondentes seus deveres de velar pela saúde e pela vida da população em relação ao Covid-19. Principalmente os que estejam desatentos às normas protetivas estabelecidas no Decreto Estadual 4.942/2020. Então tá aí mais essa informação, talvez seja por esses cuidados aí que a Polícia Militar também vai começar a fazer uma fiscalização maior, tá bom? A dona Alba que me mandou um bom dia César Fedel, um bom dia para vocês aí, bom dia Joyce Lopes, Mariângela Todeschini, Ana Paula, minha cunhada, bom dia, liguei para minha mãe, ela disse, agora não posso, tô assistindo a Bruna. Bom, pois é, que coisa bem boa saber que vocês estão sempre prestigiando a gente aqui, a gente e o Márcio, né, porque o Márcio também já sabe que a dona Alba é cartinha marcada lá para ele também. Val Antunes, bom dia.
Daí o Gustavo até colocou prioridades, Ana Paula. A Carol Steffens, bom dia, tudo bem? Tudo bem contigo, Carol. Então, na segunda, dia 13, como será o feriado? As indústrias não irão abrir como a BRF, a Prat. A BRF, a Prat, a Fiasul, todas estão autorizadas a funcionar. O que não pode funcionar é o comércio, e também tem aquelas restrições ali no domingo que já não funcionava, e na segunda-feira supermercados, mercados, padarias, açougues, mercearias, peixarias, tudo que está aí englobando esses congêneres aí, né? E também as panificadoras, não vão poder abrir nem no domingo, nem na segunda, tá? Então, a indústria continua funcionando. Márcia Nakamura, bom dia para você também. Bom, o decreto que a gente tem, então, decreto não, né? Desculpa. O projeto de lei que foi votado ontem, em primeiro turno pelos vereadores aqui de Toledo, aprovou a mudança e alteração do calendário da cidade. O que são essas mudanças? Mudarem os 2 feriados que são lá no final do ano, em outubro e dezembro. Em outubro, o feriado do servidor público e em dezembro, o feriado da cidade, né? O aniversário da cidade de Toledo, tá? A sessão extraordinária foi realizada ontem à tarde, na quarta-feira, e em primeiro turno, a proposta do poder público em alterar essas datas comemorativas e também de feriado do servidor aí, para agora, né, nesses dias aí que o comércio vai precisar ficar fechado para 13 e 14 de julho, tá? Aí tiveram sim outras manifestações, bastante manifestações dos vereadores, inclusive da Janice, que é a líder do governo, né? Ela falou que faltou um pouco de comunicação, sim, do executivo com relação à base aí dos vereadores, né? Para fazer esse trâmite um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. Mas, então, o aniversário do município seria mudado para vai ser mudado para o dia 13 de julho e o dia do servidor, dia do professor, para o dia 14 de julho, segunda e terça-feira, respectivamente, da próxima semana, aonde o decreto 851 já vai estar valendo lá, né? Então, estão compensando para depois o comércio poder funcionar normalmente nessas datas, quando talvez as coisas estejam diferentes com relação ao coronavírus. Bom, conforme então a vereadora Marli do Esporte, ela considerou que a tramitação do projeto foi rápida e sem debate. O vereador Marcos Zanetti colocou que é uma situação delicada para demonstrar a opinião. Abre aspas, entendo que em tempos de pandemia as antecipações dos feriados seriam prudentes. A partir do decreto que faz a restrição ao comércio, fica difícil aprovar esse projeto pensando no gozo do servidor de 2 dias. O servidor não consegue se organizar para cumprir com um compromisso no comércio. Considero que existe falta de comunicação entre o executivo e a Casa de Leis. A vereadora e relatora do projeto, Janice Salvador, também lamentou quanto a essa falta aí de organização da comunicação entre o executivo e a Casa de Leis, tá? Abre aspas, a base não tinha conhecimento do novo decreto, sabemos que é ruim votar contra ou a favor neste projeto, porém, nós vivemos um cenário negativo e existe um esforço para diminuir a circulação das pessoas, fecha aspas, a frase da vereadora Janice. Ela também salienta que o comércio fecha agora, no entanto, estará aberto no dia 14 de dezembro. Com relação aos servidores, é uma oportunidade para todos estarem com suas famílias nestes dias. Foi o que ela falou aqui, tá? A votação aconteceu foram aprovados, então, pela maioria dos vereadores no primeiro turno, em turno único, e agora segue, então, para o executivo fazer a assinatura final aí, tá bom? Bom dia, Bruna. A Rosane Cipriano. Bom dia, Bruna. Por que a Fiasul não é uma empresa essencial? Porque não fecha nessas datas. Em primeiro lugar, a Fiasul não é empresa, ela é indústria, tá? Assim como a BRF e a Prate Dona Duzi são indústrias. Indústria entra num quadro diferente. Você já imaginou, porque a Fiasul, ela coleta algodão. A partir do algodão, ela vai fazer o fio. Você já imaginou se uma fábrica como essa vai entrar no mesmo círculo
de não ter o que fazer com os animais da BRF, vai entrar no mesmo círculo de não ter o que fazer com o algodão, e a produção dos agricultores fica toda estragada, porque a Fiasul nem tem como assumir. Acho que não deve ter um lugar tão grande assim para guardar estoque de algodão e compra de algodão. Sem contar que as fábricas, as indústrias de peças de roupa, essas também não pararam, elas diminuíram a fabricação, mas elas não pararam. Então, elas também vão ficar sem matéria-prima, porque a partir do fio que elas produzem, vai poder fazer a malha que vai fazer a roupa. Então, é todo um ciclo. A partir do momento que quem faz o fio parar, a malha para, a roupa para, e daí olha quantas outras indústrias também vão ter que parar. Por isso que indústria não é considerado comércio essencial, tá? A indústria, ela continua funcionando, ela continua trabalhando, e isso aconteceu ontem, a gente até falou aqui, nos grandes países da Europa e em outros países que aconteceram na Ásia, que já passaram pelo pior da pandemia, as indústrias continuaram funcionando, porque realmente não tem como parar. O que a gente observa é que a indústria em si está tomando cuidado, assim como o comércio está tomando cuidado, mas as próprias pessoas não conseguem tomar o cuidado necessário para evitar a proliferação desse coronavírus. Ou seja, eu vou trabalhar e volto do meu trabalho, eu não vou na casa da minha mãe, eu não vou ficar passeando por aí, eu não vou tomar chimarrão coletivo com as minhas irmãs, com as minhas amigas, eu não vou ficar jogando baralho no quintal de casa, eu não vou jogar futebol escondido no campinho de não sei aonde. Esse tipo de atitude da população é o pior de todos. Inclusive, ontem a gente apresentou aqui o perfil dos contaminados de Covid-19 aqui em Toledo, né? E a gente observou aí que nos últimos 10 dias os contaminados por trabalho eram muito menores que os comunitários, era uma média de 20%, que agora eu não estou com os dados específicos, mas era uma média de 20% por trabalho e mais de 40% por transmissão comunitária, tá? Então é uma mudança muito grande com relação aos dados. A gente sabe que dentro da empresa está sendo cuidado. Ontem, inclusive, foi comentado, mas a gente passa na rua, na frente da BRF, por exemplo, e as pessoas não estão de máscara, elas estão conversando. Daí não é responsabilidade da BRF, a BRF está fazendo as orientações, as instruções, e a gente sabe que mesmo sem a pandemia, para entrar na BRF você tem que tomar banho, tem que isso, tem que aquilo, tem higiene, tem blá, 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 blá. Não é qualquer um que pode entrar lá dentro. As pessoas, conforme o local de trabalho delas, elas têm um processo restritivo de higienização imenso. Quem sabe um dia a gente consiga trazer essas informações aí para vocês. Vamos tentar acionar a assessoria de imprensa aí da BRF para vocês terem uma noção que mesmo sem pandemia é uma vigilância, assim como na Prate Dona Dulce, uma vigilância com higienização muito grande. Então não é de agora que tem-se uma consciência disso, e também a pessoa, você como ser humano, tem que tomar consciência de usar a máscara, de manter a distância, não ficar de papo no ponto de ônibus com muito perto, sem cumprir aí o seu distanciamento. São cuidados importantes que a gente tem que tomar. Deli Gonçalves, bom dia. Vera Lúcia, Ivonete Ferreira e G Santos, um bom dia para todos vocês, tá? Então, a gente tem aí como destaque no dia de hoje, um pouco de tudo aqui do Jornal do Oeste, essas informações, então, da mudança do decreto, né? A gente tem também uma notícia de Maripá. Maripá cancelou, então, o seu café colonial tradicional, que acontece sempre no mês de julho, que seria esse ano no dia 11, e não vai acontecer devido à pandemia. Tá lá as informações também no site do Jornal do Oeste. Maripá, que é um município que está com 95 notificados, 15 suspeitos, 74 descartados, infelizmente 1 óbitos, 6 confirmados e, no momento, 3 recuperados. 1 ainda internado na UTI, né? E os outros estão em isolamento domiciliar. Essas são as informações de Maripá no boletim informativo de ontem, 8 de julho, dessa quarta-feira. E o município aí, então, por precaução, está cancelando seu café colonial tradicional aqui da região. Nova Santa Rosa é um dos municípios mais bonitinhos aqui da região oeste do Paraná, porque não consta nenhum caso confirmado aí, né?
quer dizer, consta com caso confirmado, mas bem pouquinho, tá? São 3 casos confirmados, esses 3 casos estão em isolamento domiciliar, tá? Não tem ainda nenhum caso recuperado, porque esses 3 casos positivos deram agora nos últimos dias, até então eles não tinham nenhum caso, né? E estão com 17 em investigação. Desses 17 mais os 3 que estão com positivos, 20 estão em isolamento domiciliar ali em Nova Santa Rosa, tá? Palotina tá com casos ativos, 72 casos ativos, o total de confirmados são 143, então são 70 casos recuperados no município de Palotina, 5 estão em internamento hospitalar e teve um óbito até o momento. São 51 pessoas que aguardam ali em Palotina o resultado do exame do Covid-19. Pato Bragado também tem aí 6 positivos, 5 recuperados e 59 pessoas estão em isolamento, 11 pessoas suspeitas da doença. Ah, mas 11 suspeitos e 59 em isolamento, mas a partir do momento que tem um dentro da tua casa que está suspeito, fez o exame, tem que aguardar, todo mundo daquela casa tem que ficar também em isolamento, não adianta, né? Porque senão de nada vale, né? Fica faltando informação aí. E como a gente tem gente de Entre Rios do Oeste, vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar o tempo em Entre Rios do Oeste, né? Entre Rios do Oeste, no momento, marca 10 graus, a sua previsão de máxima hoje é de 20 graus, tá? Já chegou a 7 graus hoje. Amanhã, na sexta-feira, dia 10, ainda vai fazer um friozinho de 6 graus a 25 graus em Entre Rios do Oeste. E no fim de semana a temperatura já começa a elevar, a mínima de 14, máxima de 27 neste sábado e domingo, aí na região de Entre Rios do Oeste. Ontem alguém perguntou para o Márcio, quando que o frio acaba? Dia 22 de setembro começa a primavera, então até lá a gente tende a ter frio, né? Aqui em Toledo, por exemplo, agora nós já estamos com 11 graus, né? Começamos o programa com 10 graus, agora estamos com 11 graus. Sexta-feira, amanhã, a mínima é de 6, a máxima de 24, já começa a dar uma subidinha também as temperaturas, e o fim de semana, a mais ou menos aí que nem Entre Rios do Oeste, mínima de 14 graus e máxima de 28 com sol. A gente tem previsão de chuva só lá para terça, quarta-feira da semana que vem, e as temperaturas continuam mais elevadinhas, de 15 a 28 graus também nos dias de chuva, tá? Até a próxima semana, pelo que eu estou vendo aqui, até o dia 23 de julho, após essa sexta-feira mais fria, do sábado, dia 11 até o dia 23, a gente vai ter temperaturas entre 10 e 28 graus aqui na cidade de Toledo. Vai esquentar, vai esquentar mesmo. Dá para aproveitar nesses dias que a gente não pôde colocar as cobertas aí para fora e nem lavar a roupa de cama, dá para aproveitar para secar a roupa aí nesses dias, tá bom? E essas informações que a gente conversou aqui, vocês podem acompanhar também lá no nosso Instagram, @Jornal do Oeste, no Facebook, Jornal do Oeste, e também jornaldoeste.com.br. Lá no nosso site, a gente está trazendo também sobre o Senado, que vota nesta quinta-feira, hoje, a proposta aí que altera as regras trabalhistas durante a pandemia, porque já virou lei, o Bolsonaro já assinou e sancionou a legislação com relação à suspensão dos contratos e tudo mais, né? Essas situações aí já foram aprovadas, agora eles vão regulamentar o que precisa ser regulamentado aí dessa legislação do trabalhador durante a pandemia. Bom, ontem nós tivemos então 106 casos confirmados de coronavírus na quarta-feira, e a gente sabe que as pessoas ficam em dúvida, teve 10 dias de paralisação do comércio e os casos só sobem. A gente não tem uma explicação, nós jornalistas, Bruna, Márcio, quem quer que seja, a gente não tem uma explicação científica para o que está acontecendo. O comércio está fechado, a gente vê que o comércio estava fechado, a gente vê que teve aí uma pausa, né? Mas o que a gente viu muito foram as festas clandestinas, os encontros familiares que não podem acontecer, e isso a gente soube que teve bastante sim denúncia relacionada a isso, né? A gente traz também então as informações sobre o Hospital de Cascavel, que terá mais 17 unidades de leito habilitados para Covid-19, tá? Essa informação a gente traz também lá no nosso site do Jornal do Oeste,
para você ficar bem informada, tá? Elaine, bom dia, bora começar o almoço bem informada, é isso aí. Que delícia começar o almoço, já começou a me dar fome por aqui, né? Eu não sei o que a gente vai ter de almoço aqui em casa, porque eu nem pensei nisso ainda. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, eu aguardo e espero a notícia e as viagens gostosas de vocês lá no Diário de Viagens, Jornal do Oeste, tudo junto no Instagram. Ou você pode escrever para nós no Jornal do Oeste também, no Instagram do Jornal do Oeste ou no nosso Facebook Jornal do Oeste. Escreve a tua história, manda tuas fotos para a gente poder postar e contar essa história gostosa da viagem que vocês tiveram aí. Mas se você teve uma manhã bonita da varanda da sua casa ou uma situação inusitada e gostosa para a gente dar bons dias mais calorosos aqui para os nossos leitores e seguidores, você pode mandar para a gente também, que a gente também coloca, tá bom? Um beijão a todos vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tem história nova de viagem por lá e a gente fica por aqui. Fiquem bem. Tchau, tchau.